Você já tomou uma decisão no calor do momento e se arrependeu? Ou ficou paralisado diante de uma situação e não soube fazer uma escolha difícil? Se sim, saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas, elas têm dificuldade de resolução de problemas por causa da falta da inteligência emocional. Uma das habilidades mais necessárias para o nosso mundo de hoje, principalmente quando se fala de ambiente de trabalho. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como desenvolver a sua inteligência emocional para que você consiga tomar decisões mais conscientes, equilibradas e sem arrependimentos. Então, antes de tudo, curte esse vídeo, não esquece, a sua curtida é muito importante para fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que o YouTube entenda que esse canal é importante e relevante e pode ajudar muitas pessoas. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber todas as notificações quando o vídeo novo subir aqui no canal. Vem fazer parte dessa comunidade, dessa egrégora que está aqui implicada em aprender, em praticar e levar a comunicação assertiva não violenta para o mundo. E esse tema da inteligência emocional tem tudo a ver com comunicação não violenta. Então fica aqui comigo até o final, que com certeza absoluta esse vídeo vai fazer diferença nas suas relações. Minha gente, inteligência emocional é a capacidade, a habilidade de você entender, reconhecer e saber lidar com as próprias emoções, assim como entender e saber lidar com as emoções dos outros. Segundo Daniel Goleman, um dos maiores estudiosos sobre inteligência emocional, essa habilidade, essa capacidade, ela é composta por 5 pilares. A autoconsciência é você saber e reconhecer as suas emoções e como elas estão te afetando naquele momento. Então pensa numa situação hipotética que você está aqui na sua casa fazendo as suas atividades e alguma situação acontece que é um gatilho, que te desperta um gatilho e você começa a sentir uma emoção que até então não estava sentindo. Por exemplo, um medo, uma raiva, uma angústia. Então quando você tem autoconsciência das suas emoções, você sabe reconhecer, sabe nomear os seus sentimentos e emoções, você vai conseguir lidar com isso melhor. Isso é inteligência emocional. O segundo passo, autocontrole. Depois da autoconsciência, vem o autocontrole. Aqui é você, de fato, conseguir administrar essas emoções para que elas não saiam do controle de fato, para que elas não respinguem em outras pessoas, não atinjam outras pessoas. Então, no autocontrole, você vai precisar ter muita maturidade, muita inteligência emocional para saber se autorregular. A automotivação é aquele momento em que você vai se retroalimentar de estímulos positivos, de foco, de disciplina, mesmo diante dos desafios. Então, quando as situações estão caóticas ao nosso redor, quando a gente vive em um ambiente de violência, quando a gente vive em um ambiente tóxico, estressante, a gente precisa se autorregular e a automotivação faz parte da autorregulação também, que é aquele momento em que você vai estar nutrindo a sua mente e o seu espírito com pensamentos positivos, com afirmações positivas, para que você se mantenha no controle das suas emoções, para que você se mantenha no seu centro, para que você consiga não perder a paciência e reagir de forma agressiva com os outros, não deixar que as suas sombras elas respinguem nos outros. Eu vi uma frase de uma menina no TikTok, de uma mãe no TikTok, que me impactou muito. Ela falou o seguinte: a minha tempestade não vai atingir a minha filha, que no caso era uma bebê. Então, essa frase, ela representa a autorregulação, o autocontrole, essa mãe e a autoconsciência também. Essa mãe, ela sabe quais são os seus traumas, ela sabe quais são os gatilhos que despertam esses traumas. E quando esses traumas são despertados, as emoções que surgem nesse momento não são em relação ao outro, não se refere aos outros, mas sim a ela própria. Então, as suas tempestades, ela que tem que acalmar, ela que tem a responsabilidade de lidar e de controlar. A filha dela não tem nada a ver com isso, assim como todas as outras pessoas com quem ela convive. Então esse é um exemplo maravilhoso que você já pode levar para sua vida. O quarto passo é a empatia. Empatia não significa você tomar o problema do outro para si. Não significa você se doar ao ponto de adoecer. A empatia, junto da compaixão,
É você estar disponível para ouvir, é você também estar disponível para se acolher, porque não é somente empatia com o outro, você precisa ter autocompaixão. Você precisa ter essa empatia consigo mesmo, para que as suas emoções elas sejam acolhidas e você se sinta amado, respeitado, valorizado por si mesmo, não necessitar desses estímulos positivos dos outros, porque nem sempre a gente vai ter acesso a esses estímulos pelos outros. E o quinto ponto é você ter habilidades sociais, que é o quê? Você saber lidar com pessoas e resolver conflitos. Aqui a CNV pode te ajudar muito. Quando você domina todos esses 5 pilares, você vai conseguir tomar decisões mais assertivas, você vai conseguir manter relacionamentos mais equilibrados, você vai ser uma pessoa mais equilibrada e consciente. E aí, como é que eu pratico isso, Janaína? Eu vou te dizer isso agora. Imagine que você está diante de uma situação, de uma nova proposta de trabalho e você precisa dizer sim ou não para essa proposta. Muitas pessoas tomam a decisão baseada no medo, na ansiedade, nas expectativas dos outros e acabam tomando decisões que não são assertivas e que vão causar arrependimentos futuros. E o impacto disso na sua vida é o seguinte: se você toma essa decisão sem inteligência emocional, você vai se sentir frustrada no final das contas, porque não foi algo que você de fato desejava, você queria, você atendeu a necessidade dos outros, você seguiu o seu impulso da emoção daquele momento. Então, se você estava ansiosa para resolver logo, se você estava com medo de perder, com sentimento de escassez, com certeza esses sentimentos impactaram negativamente na sua decisão. Então, esse é um exemplo em que você não teve inteligência emocional para resolver essa situação. O contrário seria quando você age com inteligência emocional, você para refletir sobre a proposta, você analisa, você questiona, você silencia para ouvir a sua intuição, a sua essência, para ouvir a sua fé, inclusive, e perceber, será que de fato esse é um caminho bom para mim? E aqui você pode usar do recurso da imaginação. Se imagine daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, será que você vai estar feliz naquele cenário? Isso é um exercício da PNL, da Programação Neurolinguística, e também da auto-hipnose. É você parar, fechar os olhos, praticar a respiração consciente e se colocar, se programar, se reportar para o futuro, se imaginando numa cena em que você está nesse novo emprego, nesse novo trabalho, e aí se você está feliz ou não, você vai identificar se você vai estar feliz ou não. Se a resposta for não, se os seus sentimentos disserem não, você não vai estar feliz, então a sua decisão muito assertiva será dizer não à proposta. Mas se você se sentir bem, realizada, feliz nesse cenário futuro, no hoje e no futuro, você vai dizer sim, e vai ser um sim assertivo, vai ser um sim que não vai causar arrependimentos. E mesmo que no futuro você diga não, você não vai ter se arrependido de ter dito sim naquele momento, porque naquele momento você se sentia em paz consigo mesmo. E isso é uma atitude pautada na inteligência emocional. Agora eu vou te dizer algumas estratégias para que você consiga, na prática, analisar as suas decisões, fazer escolhas pautadas na inteligência emocional. Primeira coisa, pause antes de decidir. Assim como eu falei no exemplo anterior, você precisa dar um tempo para que a sua mente mature, processe essa informação, essa nova informação, e assim você consiga entender todo o contexto e dizer, isso sim é bom? Isso não é bom para mim? Então, pause, dê um tempo para que você consiga processar a nova informação. Segundo passo, avalie os prós e os contras dessa nova oportunidade. Num primeiro momento, parece uma oportunidade muito boa, parece algo incrível, mas avalia com calma. Quando você está ali, pausando, dando tempo para maturar, você vai conseguir enxergar com mais clareza quais são ali nos miudinhos, nos detalhes, os prós e os contras. Se valer a pena, você segue adiante. Se não valer a pena, você recua. E o terceiro passo é se colocar no futuro, como eu falei para vocês. Imaginar esse cenário no futuro, você no futuro. Esse exercício da imaginação nos faz ter uma perspectiva mais assertiva do que a gente deseja, porque a nossa intuição não mente, minha gente. A nossa intuição, ela tá aqui para dizer a verdade pra gente. Se a gente der ouvidos a ela, com certeza você não vai andar às cegas na sua vida.
Então, pratique esse exercício, que é um exercício de auto-hipnose. Você fecha os olhos, você faz a respiração consciente, se coloca nesse cenário futuro, que com certeza vai te ajudar a resolver os seus conflitos de forma mais assertiva. Evite tomar decisões sob pressão, então silencie os ruídos, não leve em consideração as opiniões de pessoas que você não tem como referência, pessoas que são gancho, pessoas que são âncora. As pessoas que são âncora, aquelas que colocam você para baixo, sabe a âncora dos navios, que quando você solta no mar, ela afunda, que é justamente para manter o navio ali estabilizado? Essas pessoas que te puxam para baixo, não dá ouvidos a ela, dá ouvido nas pessoas que te querem colocar para cima, que são foguetes, pessoas que são alavanca, que de fato vão colaborar para que você consiga tomar uma decisão mais assertiva. Então, fecha os ouvidos para os ruídos externos e foca nos seus sentimentos em primeiro lugar, na sua intuição e depois na opinião de pessoas importantes para você, que você respeita e valoriza. E aí, já antecipando o último ponto, que é buscar a opinião de outras pessoas, considere a opinião dessas pessoas que você valoriza. Porque sim, elas podem trazer uma nova perspectiva sobre a situação e podem te ajudar a seguir uma estratégia muito mais assertiva e com mais clareza. No mundo de hoje, corporativo, no mundo em que está cada vez mais digitalizado, informatizado, as nossas relações estão muito pulverizadas, elas estão muito mais frágeis. Então a gente precisa ter inteligência emocional para se colocar em ambientes saudáveis, para saber se colocar diante das pessoas, diante das situações, para não se deixar impactar pelos ruídos externos, pelas emoções dos outros, pelos conflitos dos outros. Então, inteligência emocional é uma habilidade extremamente solicitada, principalmente quando se fala em ambientes corporativos, em ambientes de trabalho e em casa, porque uma pessoa que não tem saúde mental, inteligência emocional, é uma pessoa que causa problemas, é uma pessoa que joga o seu lixo emocional nos outros, é uma pessoa sem autorresponsabilidade, que ainda não despertou a consciência para a autorresponsabilidade. E aqui você está conseguindo essas estratégias, você está tendo acesso a essas estratégias para que isso não aconteça com você, para que você não seja essa pessoa que causa o problema, mas sim a pessoa que resolve problemas, a pessoa propositiva, a pessoa que está ali disposta a contribuir, mas sem se deixar abater, sem se deixar abalar. É aquela pessoa que está para somar, para agregar e não para gerar conflitos. Tá bom? Então, espero que todo esse conteúdo tenha te ajudado, que você faça bom uso da sua inteligência emocional, busque autoconhecimento, busque autoconsciência, autodesenvolvimento, porque isso só vai te ajudar nas tuas relações de forma geral. Um cheiro e até o próximo vídeo.